Olá, queridos. Obrigado por você estar acompanhando o nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana do Jaraguá. Aqui quem está falando é o pastor Márcio e nós queremos compartilhar com você mais um trecho da Palavra de Deus, um trecho dos Evangelhos, ou do Evangelho segundo narrado pelo evangelista Marcos, que traz, com certeza, ensino para o nosso coração. Você tem enfrentado lutas, dificuldades, tempestades na sua vida? Eu quero crer que se você não estiver passando por uma tempestade nesta hora em sua vida, você já deve ter passado, ou poderá ainda passar por uma situação adversa, por uma tempestade na sua vida. E o texto que nós vamos compartilhar com você nesta oportunidade fala justamente de que Jesus não abandona os seus discípulos na hora da tempestade. Se nós estivermos enfrentando lutas, aflições, tribulações, podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus não está indiferente, que Ele se importa conosco e que Ele está cuidando das nossas vidas, mesmo nas horas difíceis de uma tempestade. O texto que nós queremos ler é Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52. E nos diz assim a palavra do Evangelho de Jesus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O que nós encontramos neste primeiro versículo 45 é que Jesus compeliu os seus discípulos para passarem o mar da Galileia, indo para o outro lado, ou seja, eles deveriam embarcar sozinhos. Jesus ficaria em terra firme e os seus discípulos sozinhos embarcariam para o outro lado do mar da Galileia. A palavra aqui, ou verbo que é usado, compelir, não significa algo brando, suave, como se fosse um pedido, como se fosse uma solicitação, mas é uma palavra mais forte. O verbo aqui, compelir, está dizendo que Jesus como que pressionou, como que Jesus forçou os seus discípulos. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo estava naquele tempo de treinamento, quando ele treinava os seus discípulos durante os seus 3 anos de ministério. Jesus queria que a fé dos seus discípulos pudesse ser uma fé verdadeira, vigorosa, firme, sem titubeio, sem vacilação. Nós encontramos que os discípulos tinham presenciado a multiplicação dos pães, aquele milagre onde Jesus, de poucos alimentos doados por um garoto, ele alimentou mais de 5.000 homens. E mesmo assim, os discípulos, tendo se admirado do milagre de Jesus, não tinham compreendido ainda muito a respeito da pessoa de Jesus, do poder de Jesus. E por isso Jesus queria que eles se exercitassem numa lição de fé, uma prova de fé. Nós sabemos que algumas vezes Deus permite que nós passemos por provações, porque é somente através de provações que a nossa fé pode ser exercitada e pode também ser desenvolvida. Então Jesus compele, força, pressiona os seus discípulos para que embarquem e passem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele fica em terra firme. O versículo 46 nos diz que, tendo Jesus despedido os seus discípulos, subiu ao monte para orar. É muito interessante nós pensarmos que Jesus estava, de fato, mandando ou enviando os seus discípulos para um teste na sua fé, para um exercício na sua fé. E por isso, Jesus foi orar
E eu creio que foi orar não só por si mesmo, mas orar também pelos seus discípulos e por tudo quanto eles haveriam de enfrentar. Eu creio que Jesus gostaria de ver os seus discípulos exercitando a fé, não demonstrando medo ou desespero exagerados. E por isso Jesus vai orar. E ele nos ensina com essa atitude que ele se importa com cada um de nós, que somos seus discípulos, e constantemente ele ora por nós. Aliás, a palavra nos ensina que quando ele estava aqui na terra, no seu ministério terreno, ele sempre orava com os seus discípulos e pelos seus discípulos. Mas a Bíblia também nos fala que depois que ele morreu na cruz, em favor dos seus discípulos, depois que ele ressuscitou e voltou aos céus, ele foi assentado à direita do Pai e ele intercede pela sua igreja, intercede pelos seus discípulos. Então, nesse momento, nessa hora, sejam quais forem as circunstâncias que nós estejamos enfrentando, devemos saber que, com certeza, Jesus está intercedendo por nós. Jesus está realizando a sua obra intercessória em favor do seu povo, em favor da sua igreja, que neste mundo enfrenta turbulências e que muitas vezes enfrentam também os seus discípulos as tempestades nas suas vidas. Até porque Jesus jamais deixou de ensinar aos seus discípulos que neste mundo nós estaríamos isentos das aflições, por termos fé nele. Mas ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo para vencer as dificuldades deste mundo, como ele também as venceu. Jesus, então, ele ora pelos seus discípulos. É uma lição preciosa que esse texto traz ao nosso coração. O versículo 47 fala que ao cair da tarde, o Senhor Jesus Cristo percebe que o barco dos discípulos está no meio do mar e Jesus os vê em dificuldade, porque eles não estavam conseguindo vencer uma tempestade. O vento lhes era contrário. E por mais que alguns deles tivessem experiência com a navegação naquele mar da Galileia, eles estavam tendo dificuldade para remar, o vento estava contrário. Uma tempestade forte atingia aquela embarcação e trazia temor, trazia medo ao coração dos seus discípulos. Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, o que Jesus fez? Ele veio ter com os seus discípulos por volta da 4ª vigília da noite e veio andando sobre o mar, querendo tomar-lhes a dianteira. Jesus queria tomar a dianteira, passar à frente. E nós sabemos que muitas vezes nós só vamos vencer as nossas lutas e tempestades quando Jesus passar à nossa frente, tomar a nossa dianteira. Mas aqui no caso do texto, nós observamos também o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Ele vem andando por sobre as águas, mostrando a sua divindade, o seu poder sobre a natureza e até mesmo sobre aquela tempestade. Jesus veio ter com os seus discípulos. Jesus não nos abandona nas nossas lutas, nas nossas tempestades. Ele vem para estar conosco. Ele permanece conosco. Ele vem para nos dar ânimo e encorajamento. Agora, aqui no texto, nós encontramos que Marcos relata que Jesus veio apenas na 4ª vigília da noite. Eles dividiam a noite em 4 vigílias naquele tempo. A primeira vigília era das 6 da tarde até as 9 da noite, 21 horas. A segunda vigília, das 21 às 24 horas. A terceira vigília, das 0 hora até as 3 da madrugada. E a 4ª vigília, das 3 até as 6 horas da manhã.
Jesus veio exatamente na última vigília da noite. Alguns podem achar que Jesus se demorou, que Jesus poderia vir mais rapidamente em socorro dos seus discípulos, mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo queria que eles pudessem fazer os seus esforços, lutarem com os seus conhecimentos e, acima de tudo, exercitarem a fé e não deixarem ser abatidos, serem derrotados pelo medo excessivo. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo percebe que eles não têm nenhuma vitória sobre aquela tempestade, quando eles não estão alcançando nenhum êxito naquela empreitada, então, naquela exata hora, naquele exato momento, Jesus veio para lhes socorrer. Isso é um ensino também para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos possibilidade de lutar com as nossas forças, mas chegará uma hora, chegará um tempo, e já pode estar chegando, em que nós não temos mais forças. Nessa hora, só Jesus mesmo pode nos valer. E a boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo está sempre nos acompanhando. Ele se importa conosco. Ele nos vê em dificuldade. Ele ora por nós. Ele nos socorre também, como socorreu aqueles seus discípulos nessa tempestade lá do mar da Galileia. Outro ensino que nós percebemos aqui é que quando Jesus vai se aproximando do barco, com certeza estava escuro ainda, os discípulos percebem aquele vulto caminhando sobre as águas, ficam apavorados, ficam com um temor, com um medo excessivo e pensaram tratar-se de um fantasma. Vejam que a crença daqueles discípulos naquele tempo ou naquele momento não era de fato uma crença tão firme, porque até mesmo pensaram que Jesus fosse um fantasma. Hoje, nós percebemos que muitas vezes ensinamos para os nossos filhos, ensinamos para as crianças que os fantasmas não existem, mas quando nós estamos distanciados de Jesus e distanciados da palavra de Deus, que é a verdade, muitas vezes aquilo tudo que nos sobrevém pode ser rotulado, pode ser denominado como fantasmas, como forças ocultas, que na verdade nem sempre serão. O Senhor Jesus Cristo veio até os discípulos e nos diz aqui o versículo 50, que eles ficaram aterrados à vista do Senhor Jesus Cristo vindo, andando por sobre as águas. Mas Jesus os animou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus anima o seu discípulo ou os seus discípulos nas suas lutas, nas suas adversidades, nas suas tempestades. Não temais, Jesus está sempre falando ao nosso coração, porque nós não devemos temer coisa alguma, força alguma, se Jesus está conosco. E nos diz o versículo 51 que Jesus subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, o vento cessa, a tempestade se acalma. Não há mais ondas bravias, não há mais ventos ferozes, porque tudo se torna calmo, tudo se torna tranquilo, com a presença de Jesus no nosso barco, com a presença de Jesus nas nossas vidas. É isso que faz diferença entre a vida do que crê em Jesus com a vida daquele que não crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus sempre pode contar com a presença de Jesus na sua vida. Jesus está conosco, Jesus está no nosso barco. E por isso nós temos a certeza de que com Ele podemos vencer as tempestades, as procelas, as adversidades do dia a dia. E com Jesus no nosso barco, nós podemos não somente chegar do outro lado do mar,
mas poderemos estar com Jesus seguros eternamente, porque esse é, de fato, o propósito de Jesus. Caminhar com os seus discípulos, não apenas por alguns meses ou anos aqui neste mundo. O que Jesus deseja é que nós possamos estar com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. E por isso é que Ele garantiu aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, que voltaria. Aliás, até mesmo antes da sua ressurreição, Jesus ensinou que depois que voltasse para os céus e mandasse o seu Espírito, tempos depois ele voltaria e levaria os seus discípulos a habitar com ele no seu reino eterno e glorioso, para que nós pudéssemos estar com ele para todo sempre. Se você está enfrentando lutas, aflições ou mesmo tempestades na sua vida, ou se não está, mas enfrentá-las em algum dia, em algum tempo, não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo. Saiba e lembre-se que Jesus jamais abandona os seus discípulos nas tempestades. Ele ora por nós, ele nos vê nas nossas dificuldades, ele vem para estar conosco, ele está acalmando as tempestades no nosso coração e ao redor também das nossas vidas. E Jesus assegura que com ele nós vamos desembarcar no outro lado e vamos estar com ele por toda a eternidade. E Jesus lhe abençoe neste dia, Jesus conceda a sua paz ao seu coração. Amém.